rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal e nessa tarde vou estar comentando com vocês rapidamente aqui sobre um assunto que gerou muitos comentários nas redes sociais, né? Envolvendo o zagueiro Nino do Fluminense. Na verdade é um acontecimento que já passou, né? Mas que veio à tona no dia de hoje, né? Porque alguns meses atrás o Nino vestiu a camisa 24 do Fluminense num jogo. Essa camisa com as cores da bandeira LGBTQI+, né? Naquela mesma época, né, que muitos clubes brasileiros fizeram uniformes especiais, né, por causa da causa, né? Uma causa que tem que ser debatida no país, no mundo. Muitos clubes fizeram, digamos que, uniformes diferentes, né, para essa rodada específica do Campeonato Brasileiro, né? E o Nino entrou em campo com a camisa 24, né? E o que gerou surpresa de muitas pessoas, que o Nino é cristão, né? Então tem toda essa parte da religião e tudo mais. E o Nino aceitou isso tudo numa boa, sabe? E isso gerou muitos comentários positivos das pessoas, sabe? Muitas pessoas elogiando a atitude dele como jogador de futebol. Ah, pô, que bom que o cara não mistura religião com profissionalismo. Pô, que bom que o cara tem, digamos que, respeita outras opiniões, respeita outras bandeiras. E uma atitude bem louvável do Nino, grande atitude da parte dele. Mas o problema nisso tudo é quando a gente elogia o cara que tem uma atitude dessa e mete o pau em outro cara que tem uma atitude diferente, né? A gente pode parar para pensar que um cristão no meio do futebol, ele pode, numa boa, como o Nino, aceitar participar dessa causa, ou senão não pode aceitar participar. Não é nenhum absurdo, sabe? E o problema está nesses dois lados. Um é elogiado porque, digamos que, abraçou a causa, e o outro é detonado, criticado porque não abraçou a causa, né? Por que desses extremos, sabe? E antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, gostaria de estar te convidando a se inscrever no canal. Você mesmo aí que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não conhece, que não sabe nada do canal. E como esse assunto especificamente é sobre o Fluminense, tem uma parte separada da playlist que é sobre o Fluminense, sobre os jogos do Fluminense, acontecimentos do Fluminense. Então, dê uma olhada na playlist rapidamente para você conhecer o canal, sabe? Tem outras partes bem interessantes na playlist, como eu falo de futebol europeu, outra parte bem diferente, assim, que é além do jogo, né? Quando comento sobre assuntos extracampo que viralizam na internet, e são assuntos envolvendo os personagens de futebol, né? Eles mesmos, jogadores, os caras que proporcionam o espetáculo, que estão ali dentro de campo nos emocionando. Muitas vezes estão envolvidos em treta, em polêmica, e dependendo do assunto, dependendo do que seja, eu trago aqui pro canal. Então seja muito bem-vindo aqui, sinta-se à vontade. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. E essa atitude do Nino, né, pegou muitas pessoas de surpresa, né? Porque muitos não imaginavam, né, que nos bastidores teve essas coisas, sabe? Porque o Nino, a gente imagina um pouco a situação, né? O Nino contou um pouco, vou até deixar a fala do Nino aqui na descrição do vídeo, que ele comenta, né, que muitos do clube ficaram receosos, né, em perguntar para ele se ele queria vestir essa camisa número 24 com a bandeira LGBTQI+, e tudo mais, porque ele é cristão, né? E quando fala assim de cristão, de religião, quando vai para esse lado, tem todas essas questões, né? Tem alguns jogadores que não participam de causas como essa. E o intuito desse vídeo aqui é chegar nessa ideia para vocês. Porque não é porque um cara tá no futebol, que o cara é cristão, que se o cara não participar de uma causa dessa, o cara não presta, o cara é homofóbico, o cara odeia gays. Não tem a ver com isso, sabe? Tem pessoas, tem cristãos e cristãos no futebol, jogadores, que aceitam isso numa boa, sabe? Eu acho que a gente não tem que condenar um cara que não participa disso. Eu falo especificamente do Leandro Castan, tá, galera? Leandro Castan, no jogo do Vasco, nessa mesma época, não quis participar desse movimento. E foi detonado nas redes sociais, sabe? O Castan tem um direito dele, o posicionamento dele, o pensamento dele sobre esse assunto. Ele tem esse direito. Isso não significa que ele, digamos que, odeia os gays, que o cara não suporta essa bandeira. Talvez não tenha nada a ver com isso. Eu acredito que não tem nada a ver com isso. Mas
Vamos colocar assim uma comparação entre Nino e Castan, né, nesse acontecimento específico. O Nino tem um pensamento e o Castan tem outro pensamento, sabe? Então a gente não tem que detonar o Castan porque ele não participou da causa na época. Eu falo dessa maneira porque as mesmas pessoas que estavam, digamos que elogiando o Nino, a atitude dele, muitos já estavam comparando. Pô, esse cara aqui é o exemplo, esse aqui é o certo na situação. Eu acho que não é uma situação para você achar certo e errado, sabe? É questão de entendimento, de pensamento. Um tem um pensamento de um jeito, o outro tem um pensamento de outro jeito, sabe? A situação se resume a isso. Porque muitas vezes a gente quer achar culpado em situações que não tem culpado, sabe? A gente reconhece quando tem jogadores no futebol brasileiro que tem esse lado um pouco mais intolerante em relação a algumas causas. Quem acompanha futebol diariamente, quem consome isso todo dia, conhece bem algumas figuras carimbadas do futebol brasileiro que tem essa personalidade, mas acredito que o Castan não vá para esse lado, sabe? Esse lado que tem que receber esse julgamento porque não abraçou a causa LGBTQI+, na época. Então, a gente tem que ter essa consciência, sabe? Não é porque o cara teve uma atitude bacana, uma atitude bem louvável, que esse cara digamos que, é o certão da história, e o cara que teve a atitude totalmente oposta é o errado, né? Por ambos ser cristãos. Então vai muito por aí. Então que a gente venha ter essa consciência, né? Essa consciência de saber respeitar o posicionamento do outro, independente da religião. Podem exercer a mesma fé e um participar de uma causa e o outro não participar da causa. Não tem nenhum problema. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que você acha dessa atitude do Nino. Você achou que o Nino acertou em ter participado dessa causa, ele como cristão? Em relação ao Leandro Castan nisso tudo? Você acha que o Leandro Castan errou por não ter participado? Um participou e o outro não quis participar. Tem certo, tem errado nessa história? Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Deixa a sua curtida aqui para fortalecer. Valeu, rapaziada. Tamo junto.